vamos iniciar hoje com uma passagem que se encontra em Lucas. É narrada no versículo 11 ao 32, do capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Toda vez eu digo isso, mas eu considero essa passagem, essa parábola, uma das mais belas do Evangelho. Inclusive, eu já falei sobre essa parábola, mas nunca demais falar continuamente. Mas hoje, nós vamos nos deter em um outro tema. Vamos falar, sim, dessa mesma passagem. Mas essa passagem é a passagem do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Nessa parábola existem dois filhos. O filho mais velho, aquele que fica em torno do pai, e o filho mais novo. Quando falamos a primeira vez dessa parábola, nós falamos e nos detemos com o filho mais novo. Aquele filho que pega a herança e vai para as terras longínquas. Aquele filho, aquele pai que era um homem rico, um homem de posses, e esse filho, que era o filho mais novo, resolveu um dia partir e pediu consentimento ao pai, pediu a parte que lhe cabia na herança. O pai amoroso, o pai cumpridor dos seus deveres, deu o que lhe era de direito. Deu a parte que era e que pertencia a esse filho. Esse filho mais novo foi para as terras longínquas, gastou todo o dinheiro do pai, aproveitou o que podia do que ele acreditava que deveria aproveitar. Assim somos todos nós. Pegamos a herança que Deus nos forneceu. Deus nos oferta a sua herança. A primeira herança que Deus nos oferta é a herança da vida. Reencarnamos. Deus nos concede a herança e o presente da encarnação. E nos oferta para nos qualificar para o nosso crescimento espiritual alguns talentos. Nós pedimos no mundo dos espíritos: me dá a herança que me cabe. Me dá, Senhor, o talento da riqueza, para que eu possa, com essa riqueza, ter condições de auxiliar o meu próximo, de fazer o bem que eu desperdicei em outros tempos. Estamos dando apenas um exemplo. São de um talento que nós pedimos ao Senhor. Pedimos também outros talentos. São muitos os talentos que Deus nos oferta. Por exemplo, pedimos o talento do conhecimento espírita. Senhor, me dai. Eu preciso ir para as terras longínquas. Mas eu preciso dessa herança, dessa riqueza. Porque senão não poderei aproveitar bem a minha vida. E Deus nos ofertou conhecimento espírita. Estamos aqui. O que estamos fazendo com a riqueza que Deus nos ofertou? Mas não vamos nos deter nessa parte da parábola. Existem duas reflexões que podemos fazer aí. Com esse filho mais novo, que partiu, que gastou tudo, e toda a herança que o pai lhe forneceu. Mas esse filho, um dia, depois de tanto sofrimento, ele reconheceu a bondade do pai. Esse filho errou.
não podemos dizer que ele não errou. Ele gastou, ele desperdiçou toda a herança que o pai lhe confiou. Desperdiçou, não aproveitou para o seu crescimento espiritual. E no momento em que ele estava muito sofrido, no momento em que ocorre o sofrimento em nossas vidas, no momento em que o cerco aperta, que a gente olha para um lado, olha para o outro, e não sabe com quem contar, a gente se lembra que existe um Pai. Por isso, a necessidade ainda, na condição que nós nos encontramos, das provas que passamos. Precisamos passar pela dor, porque muitas vezes nós não aprendemos com amor. Nós poderíamos ter pego essa riqueza e ter bem aproveitado essa riqueza, mas nós, ao longo das nossas encarnações, nós desperdiçamos a herança que o nosso Pai nos forneceu. E não só nos forneceu uma vez, nos fornece reiteradas vezes. Então, mas esse filho fez tudo isso. Mas ele um dia caiu em si. Ele reconheceu que na casa do pai ele tinha muito amor. E aonde ele se encontrava, ele não tinha esse amor. Ele caiu em si. Ele se arrependeu. E ele resolveu nesse momento que deixaria tudo e voltaria humildemente à casa do pai. Voltou arrependido, igual o pai, que vê o seu filho perdido e reencontra esse filho, não recebe de braços abertos. Nós, que somos pais imperfeitos, se os nossos filhos partem da nossa vida, estão perdidos, e um dia eles se arrependerem e voltarem a nós pedindo perdão, nós ficaremos muito felizes. Por que nós ficaremos felizes? Porque nós o amamos. Porque nós queremos a reabilitação das criaturas que nós amamos. E assim fez o Pai. Mas vamos nos deter aqui do versículo 25 ao versículo 32. Esse filho fez isso, mas ele se arrependeu. E o outro filho? Porque existem duas posições nossas. Existe aquele posicionamento que a gente resolve deixar tudo e partir. Rebeldia à lei de Deus. Mas se arrependeu, voltou atrás. Mas esse outro filho, o filho mais velho, teve um outro posicionamento. Aparentemente, para o mundo, esse filho mais velho era um filho devotado ao pai. É o filho que ficou ali, junto do pai. Mas é isso que nós vamos refletir hoje. Será que esse filho, de fato, estava com o pai? Ou ele estava em torno do pai? Qual o interesse desse filho para estar com o pai? Porque com toda certeza, esse filho não era um filho justo. Não era um filho bom. Porque se esse filho fosse um filho bom, ele não agiria como ele agiu. Mas vamos ler o trecho para que a gente possa pensar um pouco sobre a atitude desse filho mais velho, porque muitas vezes nós agimos tal qual esse filho. Seu filho mais velho estava no campo trabalhando, ele ficou com seu pai. Quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse:
é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Veja bem que o filho já ficou preocupado. O que está acontecendo? O servo avisa que o pai mandou matar um novilho cevado. Não é? Costume da época, né? Numa grande festa, numa grande alegria. Então, o servo faz uma explicação, dá uma explicação a esse filho. Diz, porque o recuperou com saúde. Estava já justificando, possivelmente percebeu, né, pelo olhar, pelo gesto, pela pergunta em si, percebeu que esse filho não estava gostando muito. Vamos lá. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar. E aí está no versículo 28. Veja o comportamento desse filho mais velho. Ficou com muita raiva e não queria entrar. Sentimento profundo de egoísmo e de inveja. O filho egoísta, ao invés de nutrir e compartilhar da alegria do seu pai, ele negou ao pai naquele momento. Ele negou a Deus. Porque quem nega ao seu próximo, nega a Deus. Olhe, se nós temos um irmão, não estamos falando só de irmão sanguíneo, estamos falando de todos nós. Se nós temos os nossos irmãos, e eles se encontravam perdidos, eles encontravam-se tristes, cabisbaixos, solitários, sem saúde, e recupera a vida. Qual é a postura de uma criatura que ama? Qual a postura de uma criatura justa? Ela vai ficar muito feliz, muito alegre com a felicidade do outro. Porque estamos falando aí de felicidade espiritual que está acima de uma felicidade material. Se ficamos felizes com algumas situações de conquistas materiais que o outro tem, por que não ficarmos felizes com conquistas espirituais? Mas as criaturas que sentem esse sentimento de inveja, que são egoístas, elas ficam incomodadas com a ascensão do outro, com as conquistas que o outro faz. Ela se incomoda. Ela se incomoda por quê? Porque por trás, embutido naquela aparência de justo, naquela aparência de bondade, tem um interesse pessoal, tem um profundo egoísmo. Os Espíritos, no livro dos Espíritos, eles nos falam uma questão muito interessante, que ele diz que o desinteresse pessoal é muito raro na Terra, e que a pedra de toque se encontra exatamente no interesse pessoal, que todos os nossos movimentos e nossas ações estão embutidos com interesse pessoal. Precisamos estar muito atentos para isso, prestando atenção às nossas reações, aos nossos sentimentos, e perceber se nós nos movimentamos também dessa maneira. Não nos chocarmos quando detectarmos em nós que somos egoístas, porque na realidade nós somos. Ficamos espantados porque nós não nos conhecemos. Então, quando descobrimos que trazemos esse sentimento, é algo muito positivo. Por que é algo positivo? Porque é um sentimento que nós trazemos, mas desconhecíamos apenas. Ou abafávamos, ou nos iludimos,
e não querendo reconhecer tal fato. Então, é muito perigoso essa postura do filho mais velho, porque é uma postura camuflada, é uma postura hipócrita, é uma postura muito mais difícil de ser revelada, porque é uma postura que muito dificilmente a criatura admite. Veja que aquele filho mais novo, ele fez tudo às claras. Ele não escondeu que gastou o dinheiro do pai. Ele não escondeu que pegou o dinheiro e foi e gastou. E fez o desperdício. Ele foi autêntico. Ele fez errado. Mas a criatura que faz as claras, ela tem mais facilidade de reconhecer. Ela tem mais facilidade de se arrepender, de cair em si e voltar a Deus. E a criatura que vive camuflando as suas atitudes, ela vive numa autoilusão, ela se ilude acreditando que ela é o que na realidade ela não é. Na realidade a criatura sabe que não é, mas ela não quer admitir. Porque ela acredita que admitir aquilo é ser fraco. E admitir fraquezas morais é ser muito corajoso. Precisa de muita coragem moral para reconhecer as nossas fraquezas. Mas vamos voltar aqui. No versículo 29, ele continua. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Veja que ele mediu cada gesto. Tudo o que ele fez foi contado. Ele cumpriu os mandamentos do pai. Mas será que de fato ele cumpriu? Porque o cumprimento dos mandamentos de Deus não está no exterior. Está na intimidade. Está muito mais nos sentimentos. Precisamos ter muito cuidado com isso. Porque um dia iremos partir. E teremos que dar conta de tudo aquilo que fizemos. E quando voltarmos para o mundo dos espíritos, talvez iremos cobrar. Semanalmente eu estava na casa religiosa. Eu fiz. Eu cumpri tudo quanto os mandamentos dos homens me mandaram cumprir. Mas será que tu cumpriste a lei de amor? Tu amaste o teu próximo? Tu vigiaste o teu mundo íntimo? Tu fizeste a correção necessária em tua vida íntima? Essa é a caridade maior que poderemos fazer em nossas vidas. Então, vamos adiante. Contudo, veio esse teu filho, veja que ele veio esse teu filho. Ele não se refere nem a seu irmão. Porque ele poderia dizer, o meu irmão, mas ele veio esse teu filho, que devorou os teus bens com prostitutas, e para eles matas um novilho cevado. Mas o pai, veja que sabedoria. É a sabedoria divina. É a bondade de Deus. Veja o que o pai responde. Mas o pai diz, filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. O pai repartiu. O pai não foi mesquinho. O pai repartiu tudo o que tinha com aquele filho. Mas o filho, mesmo assim, era mesquinho. Queria só para si. Estava em torno do pai, mas não estava com o pai, porque não compartilhou do amor para com seu irmão. Não soube amar como o pai lhe ensinou a amar. Porque esse pai, com o seu exemplo, ele estava ensinando a esse filho a amar o seu irmão. Vamos adiante. Mas aí o pai diz, mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão, veja que o pai diz, esse teu irmão, estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado.
Então, é a maior alegria no mundo dos espíritos quando essas almas que se encontravam perdidas se reencontram. Esse reencontro é um reencontro fabuloso, é uma alegria imensurável no mundo espiritual. Por que falamos do mundo espiritual? Porque as pessoas na Terra, a grande maioria das pessoas se fixam muito nas questões materiais. Fixam nos sucessos materiais dos seus filhos. Quando os seus filhos, financeiramente falando, estão bem, parece que os pais ficam felizes. Mas os pais deveriam se preocupar com a ascensão espiritual dos seus filhos. Porque o maior dever de um pai é aproximar o seu filho de Deus. É a missão que lhe cabe. E aí perguntamos, por que tanta preocupação quando os nossos filhos, materialmente, não estão em condições tão favoráveis assim, porque talvez precisavam dessa condição que lhe foi lhe dada? Não tiveram sucesso na vida material, mas são moralmente homens de bem. Deveriam nos preocupar com as questões morais, principalmente nesse momento que estamos vivendo na Terra. Porque ocorre uma inversão de valores. Estamos passando por momentos graves e precisamos estar atentos a isso. Mas o que é que trazemos para a reflexão de hoje? Quantas vezes nós agimos como esse filho mais velho? Nós aparentemente somos filhos bons, somos criaturas boas para os homens, cumprimos os nossos deveres humanos, mas não cumprimos os nossos deveres com Deus. Precisamos prestar muita atenção à nossa consciência para com Deus, primeiramente, porque Ele é o nosso Pai. É a Ele que deveremos responder. Mas o Pai recebe o Filho com uma grande festa e responde com muita sabedoria a esse filho mais velho que não soube amar como seu pai amou. Não soube festejar e se alegrar diante do reencontro desse irmão. Então, nos deixa a reflexão do cuidado que temos que ter com a nossa vida íntima. Não queremos mostrar aos homens o que ainda não somos. Não queremos nos iludir fascinados por nós mesmos, exacerbando a nossa personalidade, quando na realidade somos criaturas frágeis, porque somos frágeis. Diante de certas situações que acontecem em nossas vidas, percebemos a fragilidade que somos nós. Diante de uma doença que nos chega, diante da morte do corpo físico, diante da perda de um ente querido, diante de situações que vivenciamos na vida, que não podemos mudar, que não cabe a nós, mas podemos mudar sim a nossa visão de mundo, a nossa forma de encarar de forma mais positiva, com mais fé, não perdendo a esperança. Então, essa parábola nos traz belas lições do cuidado de não sermos egoístas, de não querermos estar em torno de nós mesmos, de sabermos repartir e de principalmente nos alegrarmos muito com a felicidade do mundo. Isso é muito bonito.
Quando nós ficamos felizes com a alegria do outro, é algo muito lindo e algo que poucas criaturas possuem. Então, nos movimentar, sem sermos movidos por interesses mesquinhos da vida material, que o nosso interesse seja unicamente o do nosso melhoramento moral.